Boa noite, pessoal. Quem já chegou por aqui? O Pedro, a Marita, Kaiser, como que é? Ana Paula, né? Kaiser, Ana Paula, Thaís, quem mais? Me digam oi por aqui. Vamos começar a nossa live, 23ª, gente. Já estamos juntos há 23 semanas. É tão legal isso pra mim, vocês não têm ideia dessa consistência, assim, o tanto que eu me sinto abastecida toda segunda-feira aqui com vocês. Oi, Natália, que bom que você chegou por aqui. Você contou ali nos comentários que ouviu na semana... Quando foi? Outro dia, né? Que você falou que seu filho disse pra você também alguma coisa semelhante ao que o Pedroca falou. Quem mais está entrando aqui? Cristiane. Vamos esperar o pessoal chegar. As pessoas que... Oi, Lari, boa noite. As pessoas que clicaram lá para receber a notificação estão sendo notificadas. Jaqueline, Zac, tem gente nova por aqui. Tô vendo gente nova por aqui chegando. Natália, então foi há um mês atrás que ele falou? Oi, Stephanie, boa noite. Certo. Aqui em casa vira e mexe o mais novo diz essas coisas do eu vou te matar, e eu pego uma espada, e eu corto, e eu mato. Ele fala muito, mas o Pedro de maneira tão consciente, foi a primeira vez, de maneira tão natural, tão tranquila. Eu achei muito interessante. Tice Monteiro, boa noite. Bom, interessante para mim, né? Que bom, entendi. Eu sou educadora, eu sei o que fazer nessas horas, pode até parecer isso, mas também é impactante. Não pensem que não me impacta também esse tipo de comunicação. Mas, claro que para quem não conhece os aspectos do desenvolvimento infantil, nossa, isso deve chocar muito, essas crianças que dizem isso em ambientes que não compreendem o desenvolvimento infantil devem ter que ouvir uma lição, um sermão, né? A Natália diz que intuitivamente entendi que ele queria se comunicar, tipo, quero minha liberdade, mamãe. Entendi. A Lari tá super ansiosa por essa live. Então vamos lá. Já tem bastante gente por aqui. A Natália tá contando que aí por conta disso inventei o dia em que eles se tornam meus pais. Ai, meu Deus, uma brincadeira para que eles se sintam poderosos também. Natália achou essa estratégia. Tá certo. Cada um, né, usa as armas que tem na hora da educação dos filhos. Isso aí. Mas vamos falar um pouquinho desse tema. Bora então para esse tema que é: será que os meus filhos desejam mesmo a minha morte? Será que as crianças são capazes de desejar isso concretamente? Como é isso? Bom, o que eu posso garantir para vocês foi como eu escrevi ali no meu texto. Quando eu conto essa história, para quem está chegando por aqui e não está entendendo do que eu estou falando, vou retomar. Essa temática surge. Aliás, todas as temáticas aqui dessas lives, que logo logo viram podcast, todas as temáticas surgem do meu contexto familiar, das orientações familiares que eu conduzo, das minhas observações. E dessa vez, nesse sábado, então, a gente estava almoçando, eu, o Diogo, o Antônio, o Pedro, numa pastelaria, nós estávamos brincando, super descontraídos, aí o Diogo e o Antônio foram buscar uma bebida, daqui a pouco voltaram e eu estava nesse papo com o Pedro. E ele soltou mesmo, na maior naturalidade: mamãe, quando você morrer, e o papai também, eu vou assistir muitos desenhos por quanto tempo eu quiser. E aí ele foi narrando todos os desenhos que eu coloco limite, por exemplo, Pokémon, porque ele tem indicação para crianças maiores de 10 anos, alguns tipos de Pokémon lá no Netflix. O Lucas Neto, porque eu não suporto aquele rapaz, e aí esse é um capítulo à parte, depois eu posso conversar com vocês a respeito. Ele falou do verdinho, que vez ou outra eu deixo eu assistir, aquele verdinho bobo que fica dançando, mas é uma bobagem, enfim, né? Então não fica liberado. Porque aqui eles não assistem YouTube, eles não têm acesso a celular e tablet, então é só a TV mesmo com Netflix. E aí, quando eles insistem muito, vez ou outra, com o nosso controle, eles assistem, mas assim, é muito rápido, menos o Lucas Neto, que aqui é realmente proibido.
Bom, mas como eu disse, esse é um capítulo à parte. E aí ele está recebendo alguns limites em relação ao acesso às telas, porque aquela onda toda de mais diversão, menos telas, as hashtags que eu criei, as lives que eu conduzi, a 21ª, a 22ª, a respeito de diminuir a quantidade de uso de telas, a condução do soninho que eles estão assistindo, então menos televisão à noite. Isso tudo tem refletido aqui em casa e na prática as crianças têm ficado muito menos tempo em frente às telas. E claro que isso tem causado uma frustração para ele. Né? Como eu disse na live 22, a gente precisa se preparar para que eles se frustrem, eles vão direcionar a raiva deles a gente, né? A nós porque, bom, estão frustrados. Mas bem, quando ele diz isso, claro, como eu disse, me dá um impacto de uau, mas que comunicação tem por trás dessa linguagem verbal? Porque a criança, como eu disse, ela não se comunica da mesma maneira como os adultos. A interpretação de morte para ela não é a mesma da que os adultos têm. A morte para os adultos é algo como pronto, acabou, nunca mais, assunto encerrado. Não é? E para as crianças, as coisas não são assim. Então, eu quero assim, explicar para vocês um pouco, e eu disse que eu ia usar exemplos, né, para tornar essa linguagem mais acessível, do que se trata essa linguagem simbólica, essa tal dessa linguagem simbólica que as crianças se comunicam. A brincadeira é uma linguagem simbólica, vocês já ouviram? E aí vem um exemplo, quando a gente diz assim, na brincadeira a gente fala todas as verdades. Você fala brincando aquilo que você realmente pensa. No fundo, por trás de toda brincadeira tem um fundo de verdade. Isso quer dizer que, por meio da brincadeira, a gente se comunica. Né? E a fala, a linguagem verbal, que é muito utilizada pelos adultos, ela é prioritariamente utilizada pelos adultos, ela é a mais direta, é verdade. Mas nem sempre é a mais autêntica, a mais verdadeira, a mais profunda. As mensagens mais profundas, elas vêm, por exemplo, por meio das linguagens simbólicas, uma expressão facial, um gesto, uma entonação, um olhar, uma brincadeira. As linguagens simbólicas também se apresentam por meio de sonhos, de comunicação escrita, de expressões artísticas, dança, expressões corporais, movimentos. Essas são as linguagens simbólicas. E a criança é uma verdadeira mestra no uso dessas linguagens todas. Loris Malaguzzi, que é um autor muito especial da educação infantil, ele diz que as crianças têm 100 linguagens. Não é uma só. Ela não vai se comunicar só por meio da palavra, como os adultos. E por isso que as crianças são tão espontâneas, por isso que elas são tão livres para se comunicar. E para muitos adultos, a gente se sente até envergonhado quando a criança fala o que bem entende de diversas maneiras, apontando, fazendo cara feia, com gestos. Então, essa linguagem que não é direta, e sim, ela é simbólica, ela carrega muitas mensagens e a gente precisa ler essas mensagens para além das palavras, para além daquilo que está ali sendo comunicado concretamente. Então, quando ele diz, mamãe, depois que você morrer, eu vou ficar livre para assistir o que eu quiser, não significa que ele quer me ver mortinha no caixão e que nunca mais quer me ver. Esta imagem que a gente faz de quando alguém morre, alguns que têm as crenças espirituais e aí entendem que existe uma vida após a morte, ok, tem uma outra imagem de morte, mas para muitas pessoas a morte é aquele assunto assim, é a finitude mesmo, encerrou. E a criança não, ela não está pensando que encerrou a mamãe, ela quer, naquele momento o Pedroca queria que se encerrasse o poder, o meu controle, os limites, é um desejo pela liberdade. Mas, como eu disse também lá por meio do meu texto, da minha expressão, por meio do texto, ele não está preparado para lidar com essa liberdade. E nenhuma liberdade é real se não está associada a ela uma responsabilidade. Então, uma liberdade sem responsabilidade é uma falsa liberdade, é uma pseudo-liberdade, é uma mentira, é um equívoco. Então, essa criança, quando diz que quer muito
ser livre por meio dessa comunicação, mas então a mamãe não vai mais me controlar, é porque ela tem tanta consciência de que não está nas mãozinhas dela esse controle, mas sim está sob a direção do adulto. Ela tem tanta clareza que ela, então, para resolver essa situação, ela gostaria de apagar o adulto. E aí muitas pessoas me perguntaram, mas como responde a isso? Como responde a essa questão? Essa questão, essa situação, ela não tem uma resposta concreta também. Quando a gente vai, e aí uma outra pessoa muito querida, Tassi, me pediu para falar sobre essa desconexão entre a linguagem do adulto e da criança. Quando o adulto escuta isso, ele já vai para uma abordagem, uma linguagem concreta, e ele já se vê mortinho no caixão com a criança comemorando e fazendo festa no velório. Uhul! E aí esse adulto vai querer dar uma lição de moral, falar sobre gratidão, falar que tem que honrar pai e mãe, que não pode falar isso de pai e mãe, que tem que respeitar. Então essa comunicação é típica de adulto, e a criança vai ficar assim, hã? O quê? E para ela vai ficar blá, 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 blá. Então a gente precisa ser inteligente também. Né? Ler nas entrelinhas. Inteligência significa ler nas entrelinhas. Para conversar com a criança, a gente precisa ser muito inteligente. E para ler nas entrelinhas, a gente precisa também falar com a criança de uma maneira como ela vai entender. Se ela está usando a linguagem simbólica, use também a linguagem simbólica. Na hora, pode ser que você não tenha ideia de como isso se dá. Mas a situação mais fácil de você utilizar a linguagem simbólica, e eu tenho certeza que todo mundo tem acesso a essa linguagem, é por meio da brincadeira. Brinca com a situação e não pesa a situação. O Pedro falou aquilo com naturalidade. Tem situações que as crianças vão falar isso com uma certa raiva. O Pedro estava ali num assunto muito leve, ou seja, quando ele encontrou um espaço, ele precisou daquela harmonia toda para que ele conseguisse falar, então, a respeito desse incômodo que ele está tendo em relação a esse controle dos pais. Mas, quando a criança está falando isso com brabeza, com raiva, se você brincar nessa hora, pode ser que ela entenda como um deboche. Então, tem situações que é melhor a neutralidade amorosa. Não se dá muito conta disso e deixa bola pra frente. Vamos falar de outro assunto, vamos fazer outra coisa. Deixa a criança expressar isso. E num outro momento, quando ela já não estiver mais com raiva, vocês podem até falar sobre essa percepção que ela tem, sobre o poder. E você pode dizer, meu filho, minha filha, realmente incomoda, né? A gente não poder fazer tudo o que quer, mas a mamãe está cuidando de você. O limite é um ato de amor. O limite é um ato de cuidado. Mesmo que você não diga, você precisa ter certeza de que limite é ato de cuidado. Vocês vão me ouvir falar muitas vezes disso. Se eu fizer 100 lives, nas 100 lives vocês vão ler nas entrelinhas esse conteúdo. Limite é ato de amor. E quando você comunica isso para a criança no momento em que ela não está com raiva, ela pode até ter elaborada essa sensação de que o controle está por demais. Agora, se a criança falou isso com naturalidade, brinca com ela. Ah, então você quer se ver livre da mamãe para você ter o controle total para você. Você gostaria de ter todinho para você o controle, porque olha, inclusive é o controle da televisão que representa essa decisão, né? Só que veja, esse desejo de que não haja mais papai e mamãe controlando tudo, ele é muito importante de que exista na criança. E por isso que eu disse que vocês iam descobrir aqui assistindo a essa live que existe uma parte muito boa, existe uma parte muito especial nesse desejo. Porque pessoas que não sentem desejo de estar para além do controle do papai e da mamãe, eles estão tão submetidos a esse controle e se acostumaram tanto e dependem tanto desse controle que em alguns outros momentos, quando a autonomia se faz necessária, isso não vai acontecer. Então, um exemplo, algumas crianças estão vivenciando ambientes muito controladores. Ambientes muito controladores não são saudáveis, as crianças precisam de limites, mas um ambiente repressor, completamente castrador,
vai impossibilitar o desenvolvimento da autonomia. E essa criança vai ficar sempre sob o controle dos adultos. E aí, quando ela se torna um jovem, pode ser que seja aquele adolescente que nem dá trabalho, que nem questiona, que nem bate de frente com os pais. Aquele adolescente bonzinho, calminho, sempre tá tudo bem, muito bom. Agora, quando chega na fase adulta, também se torna extremamente dependente. Não sai debaixo da saia do pai e da mãe. Não desgarra das garras da mãe, do pai, né? Agora, também tem as situações das crianças que são extremamente controladoras na fase da infância. E elas passam a primeira infância controladoras, elas passam a adolescência, que já é uma fase em que a pessoa se torna muito controladora e bate muito de frente com seus pais. Aí é que isso se exacerba. Só que aí, quando chega lá na fase adulta, novamente, a autonomia está comprometida. Então, para essa criança, o caminho saudável, natural, é que ocorra, mesmo que ao longo da primeira infância a criança nos perceba os adultos, perceba as pessoas que são responsáveis por ela, como aqueles que, pelo amor, pelo ato de cuidado, colocam os limites. E que então esses pais são super poderosos, são os pais que protegem, resolvem os problemas, protegem dos medos, que cuidam das situações, que estão sempre ali sendo porto seguro. A criança precisa dessa imagem para crescer saudável psiquicamente, inclusive fisicamente, emocionalmente, tudo. Então ela precisa dessa imagem desses adultos que são super poderosos, sim. Aí quando essa criança, estou falando de um ambiente equilibrado, quando essa criança vai vivenciar a sua adolescência, o que vai acontecer? Naturalmente, ela vai questionar esse poder dos pais. Ela vai bater de frente, vai comprar briga, vai disputar o poder. Isso é natural da fase da adolescência, que é essa transição desse lugar em que os pais são super poderosos para um lugar de que, não, eles não são super poderosos, embora eles então são, porque se eu estou disputando poder com eles é porque eles têm poder. Então a criança, o adolescente só não aceita o poder dos pais, mas que ele sabe que os pais têm poder, eles sabem. Porque são só os pais que dão conta de resolver aquelas situações que os pais sempre dão um jeito nas coisas que são mais difíceis de resolver. Por mais que os adolescentes relutem, ainda assim eles têm consciência de que precisam dos adultos. Agora, quando chega ali na fase da vida adulta, é que a gente começa a ter essa imagem do pai e da mãe, essa imagem idealizada, essa imagem começa a se quebrar. E aí é que entra aquela linguagem da morte simbólica do pai e da mãe, que é tão necessária na fase adulta. Inclusive, isso começa a acontecer já na adolescência. Os adolescentes querem matar os pais simbolicamente, querem matar o poder dos pais. Isso é natural que aconteça na fase da adolescência. E na juventude, na fase adulta, isso precisa se consolidar verdadeiramente. É quando a gente já pode enxergar que aqueles pais super-heróis, imbatíveis, não existem. Que esses são pais idealizados. E que, na verdade, nós temos pais reais, humanos, que falham, que sentem medo, que sentem dor, que mentem, que enganam, por exemplo, que são humanos, que se machucam, que ferem, que traem. Assim são os humanos. E aí, quando a gente passa a enxergar os nossos pais dessa maneira, aquele mundo idealizado que nós criamos, aquela imagem idealizada, se quebra e é muito importante que isso aconteça. Agora, quando ninguém tem nadinha, nenhuma percepção crítica a respeito dos próprios pais, muito provavelmente essa pessoa está vivenciando essa imagem idealizada dos pais. Ou então, quando ao contrário, a pessoa também coloca esses pais como monstros, verdadeiros monstros. Então, nos dois extremos, de vitimazinha do mundo, coitadinhos, meus pais, são uns amorzinhos, não tem nada para reclamar deles. Então, tanto esse lugar quanto o lugar dos algozes, eles são muito ruins. Esses dois extremos carregam uma imagem idealizada. A imagem real é esses pais são humanos. A minha mãe é uma mulher e meu pai é um homem. São pessoas.
E como pessoas, falham. E essa imagem, que já não é mais idealizada, é libertadora porque nos permite ser pais e mães imperfeitos. Quando a gente está nesses dois extremos, ou de extrema crítica aos nossos pais, ou de extrema paixão e cegueira, de ai, mas eles são anjos que me colocaram na terra, esses dois lugares nos levam a vivenciar uma maternidade e uma paternidade muito voltada para a perfeição. Quando a gente realiza mesmo a maternidade e a paternidade dos nossos pais como sendo exercidas por pessoas, a gente também pode ser só pessoas, a gente não precisa ser super mães, super pais. Embora os nossos filhos ainda possam considerar que nós somos super mães e super pais. Isso faz parte dessa imagem que eles precisam para se sentirem seguros. Não é fácil ver que os nossos portos seguros têm fraquezas. Isso quando acontece lá na fase adulta. Quando a gente está chegando aí em torno dos 20, 25, 30, 35, 40 e que ao mesmo tempo os nossos pais vão envelhecendo. E nós vamos percebendo que, inclusive, um dia eles vão morrer. Isso não é simples. Isso não é fácil, não é gostoso de lidar, mas é necessário. Então, é isso que é morte simbólica de pai e mãe. E quando a gente pode, na fase adulta, vivenciar isso com bastante potência, o que acontece? Nós nos tornamos pais e mães de nós mesmos. Então, eu sou meu pai, eu sou minha mãe e eu formo comigo mesma, com o meu ser, com o meu eixo de identidade, a tríade: pai, mãe e filho. E eu posso, então, dar conta de me nutrir e eu não vou sair pelo mundo pedindo que as pessoas me nutram. Pedindo que os meus filhos me abasteçam, pedindo que o meu marido me abasteça, pedindo que os meus amigos me abasteçam. Porque eu sou capaz de gerar, de prover a minha própria nutrição. Esse é o auge do amadurecimento emocional. É quando a gente se dá conta da nossa própria existência. Quando a gente coloca os pais no lugar de seres humanos e nos tornamos adultos, responsáveis pela nossa própria existência. Esse é um caminho, é uma jornada da vida que se inicia lá na primeira infância. Não começa na fase adulta, começa mesmo na primeira infância, quando a gente cria condições para que as crianças desenvolvam autonomia, quando a gente cria condições para que as crianças lidem com frustrações, para que elas aguentem, para que elas vivenciem com presença as frustrações, quando a gente permite que elas vivenciem e não quando a gente distrai as crianças das frustrações. Então, ao passo que elas vão se desenvolvendo assim e percebendo que os adultos são responsáveis por prover limites, tanto quanto são responsáveis por prover amor, elas vão crescer e vão ser livres lá na adolescência para refutar esse poder verdadeiramente. Enquanto elas são pequenas, é importante a gente dar contorno, a gente exercer sim a nossa autoridade. Não precisa ser com autoritarismo, mas a autoridade nós não podemos abrir mão, senão isso é negligência. Quando os pais abrem mão da autoridade, eles estão sendo negligentes. Então eu comecei falando sobre a abordagem simbólica, sobre a linguagem simbólica, alertei sobre o quanto que é importante a gente se conectar com a criança no momento de se comunicar com ela, porque os adultos usam prioritariamente a fala e as crianças se comunicam através dos símbolos, e aí um exemplo de comunicação simbólica, por exemplo, a agressividade. Quando as crianças estão agressivas, elas estão comunicando alguma coisa, não diretamente. O que diz a criança quando não diz? Ela não falou, eu estou sentindo raiva dessa situação. Eu estou sentindo raiva porque meu irmãozinho chegou nessa casa. Ela não diz, mas ela expressa por meio de uma linguagem simbólica, que é a agressividade. O choro. A criança que chora e chora e chora, ela está expressando por meio do símbolo. E nós precisamos aprender a ler para além dos símbolos, através dos símbolos.
Para isso, nós precisamos nos conectar com o nosso universo infantil também, com o nosso universo de criança. Essa autenticidade que as crianças têm, porque, como eu disse lá no começo, a linguagem mais direta é realmente a verbal, mas a linguagem mais profunda, mais autêntica, que vem da nossa sacralidade mesmo, ela não é a verbal. Ela tem outra natureza. Então vamos pensar sobre isso e vamos nos ajustar nessa comunicação com as crianças, usando uma linguagem que as crianças entendam. Porque senão a gente vai falar daqui e as crianças daqui e não há comunicação efetiva. Eu vi que tem comentários aqui, vi que a Natália disse, e quando adolescentes, o entendimento é o mesmo, ou quer expressar outro sentimento? Bom, eu fui falando, né, Nath, da fase da adolescência, que realmente aí que começa a morte simbólica dos pais. É na fase da adolescência que os filhos precisam ter o direito garantido de questionar, de enfrentar mesmo. Mas Natúcia, aí eu vou deixar que eles façam isso? Olha, a gente então, quando tiver os filhos adolescentes, algumas pessoas aqui talvez até já tenham, mas outros estão com crianças bem pequenas e eu vou crescer junto com vocês nessa fase também, nós vamos juntos, né, se Deus quiser, nessa caminhada, mas eu vou falar para vocês não como mãe de adolescente, porque eu não tenho filhos adolescentes, mas como educadora, numa linguagem mais técnica. O problema reside quando os adultos disputam poder com o adolescente, quando os adultos desocupam esse lugar de autoridade para bater de frente com o adolescente, porque o papel do adolescente é bater de frente. Agora, quando o adulto se rebaixa, né, hierarquicamente falando, e bate de frente e enfrenta o filho também, aí sim há um problema. Então, precisa deixar a criança reclamar, precisa deixar a criança boquejar, mas dizer, mas na nossa casa é assim que funciona. Então, não abrir mão dos valores, mas deixar que a criança questione, porque é nesse exercício de questionar a autoridade dos pais que essa pessoa se constrói como um indivíduo que agora já tem que experimentar quem é. Quem é para além da imagem que os pais desejam? Quem eu sou? Então, arriscar-se ser quem se é algo que começa na adolescência. E essa pessoa precisa de coragem mesmo, por isso há o enfrentamento. Enfrenta para poder se individuar. Mais ou menos o que acontece com as crianças ali de 2 anos, por isso que muitas pessoas dizem a adolescência do bebê, comparam as fases. Elas têm natureza diferente, mas se apresentam quase que da mesma maneira. A Lari está dizendo, nossa, eu morria de medo da minha mãe me matar, porque ela dizia essas expressões, vou te matar. Às vezes a gente fala isso, né? E não significa literalmente. Quantas vezes quem tem temperamento colérico usa muito essa expressão, vontade de matar aquela pessoa, se eu pudesse eu matava. Mas matava nada, não mata nenhuma formiga, vai matar uma pessoa. Então, concretamente, isso não se apresenta, né? É uma outra mensagem. A gente quer dizer assim, eu estou sentindo muita raiva daquela pessoa. Então, não levar ao pé da letra, relaxa com a comunicação da criança, brinca, usa o humor, inclui o humor nas suas conduções, não pesa na educação das crianças, de peso já basta a vida que é pesada por si só, viu? Gostoso demais ter vocês por aqui, tanta gente participando, tanta gente chegando por agora. Oi, Rê, tá entrando, Vivi. Então, faz o seguinte, volta lá na live, porque ela já passou dos 20 minutos prometidos, eu tô indisciplinada com o tempo. Então, assim, volta lá e depois ela vai pro YouTube. Dessa vez vamos torcer para que ela vá pro YouTube já amanhã cedinho, como sempre. Divulga essa live para as pessoas queridas, para as pessoas que precisam acessar essa comunicação a respeito da educação respeitosa. E vamos juntos, porque como eu sempre digo, sozinho é até possível, mas não é fácil. Então vamos juntos que fica mais gostoso. Contem comigo, viu? Um grande beijo, boa semana para vocês.